Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje, nesse dia de eclipse solar no signo de Câncer, eu vim fazer um post astrológico para vocês. E hoje eu trago para vocês essa imagem em que a gente tem um bebê e um senhor de idade, e com a frase: o começo e o fim são iguais, aproveite o intervalo. E aí, por que eu trouxe esse post para a gente hoje? Bom, primeiro que esse bebezinho aqui, ele representa o signo de Câncer. E esse senhorzinho aqui representa o signo de Capricórnio. Então a gente tem aqui uma ilustração bem simples do que simboliza o signo de Câncer e o que simboliza o signo de Capricórnio. E como muitos de vocês já sabem, esse eixo em que envolve Câncer, que tem relação com o nosso passado, com a nossa primeira infância, com a forma que a gente foi nutrido, que a gente foi acarinhado, que a gente foi acolhido. E isso, de certa forma, reflete na forma que a gente nutre os outros, que a gente ama os outros. A gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu, geralmente. A gente não pode dar aquilo que a gente não conhece, que a gente nunca sentiu. E a primeira infância tem muito a ver com isso, né? E conforme a gente vai vivendo, a gente vai experimentando a vida, a gente vai passando por situações, a gente vai conhecendo gente, a gente vai se relacionando com essas pessoas, e o que a gente recebeu nessa primeira infância com esse bebezinho aí, através das pessoas que cuidaram da gente, das pessoas que nos passaram valores, das pessoas que passaram sentimentos, que nos deram exemplo, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente acaba refletindo de certa forma na nossa vida. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando consciência, a gente vai percebendo o que fala com o nosso coração, o que realmente tem ligação com a nossa verdade. E aí a gente vai mudando, a gente vai escrevendo a nossa própria história. Então, esse intervalo aqui entre o bebê e o senhor de idade, que é a mesma pessoa, vamos dizer que esse aqui é o João. O João vai envelhecer, o João vai morrer. O João nasceu e o João morre. Isso é representação também de Saturno, e principalmente quando a gente está com Saturno junto com Plutão no signo de Capricórnio, sendo mexidos por esse eclipse no signo de Câncer. Então a história que se escreve aqui nesse intervalo, como a gente vive esse intervalo, quem constrói somos nós. Tudo que esse bebezinho do post vai passar na vida dele, vai passar nesse intervalo, já está pronto no tempo e no espaço. Mas a forma que esse bebê vai passar por isso, como ele vai responder aos fatos, como ele vai responder aos acontecimentos, é que faz a diferença. E é justamente aí que entra esse intervalo. É como a gente vive esse intervalo, é como a gente interpreta, é como a gente responde emocionalmente a esses acontecimentos. E há algum tempo eu fiz um post, eu não lembro bem aonde, eu acho que foi no Facebook, em que eu coloquei essa imagem para vocês, dizendo: entre a raiz e a flor há o tempo. E aqui eu coloquei esse simbolismo do tempo em direção ao caule. Então, entre a flor e as raízes de Câncer, o que nós temos? Nós temos o tempo. E o que é tempo? O tempo é Saturno. E o que Saturno representa? Saturno representa amadurecimento, experiência, sabedoria. Mas a gente só amadurece, a gente só tem experiências e a gente só se torna sábio fazendo o quê? Vivendo, escrevendo nesses intervalos da vida, que é o intervalo entre o João bebê e o João velhinho, e que no fim o começo e o fim são iguais. Os dois ali, olha, caminhando com um andadorzinho. Esse bebê precisava de ajuda, precisava ser cuidado, nutrido, e o velhinho também precisa ser cuidado, precisa também de fraldas, precisa também tomar remedinho, ser alimentado às vezes na boca. Só que a diferença desse bebezinho aqui para esse bebê crescido, envelhecido, cheio de experiências, com uma história escrita, é que, através do tempo, esse senhor, Joãozinho, aprendeu, evoluiu, trouxe ainda mais bagagem, mais experiência, mais sabedoria para sua história. Ou seja, através desse intervalo, esse bebê passou por muitas coisas que talvez ele próprio escolheu para passar, como dores,
perdas, inseguranças, medos, experiências de vida com pessoas X, com pessoas importantes que trariam para ele, para esse bebê, para esse Joãozinho bebê, muito aprendizado, muitos desafios, mas através desses desafios, a experiência através das emoções. Então, como eu sempre desenho para vocês a árvore, aqui, essa árvore, na verdade, é a representação de Câncer e Capricórnio. É o velho e o novo. Mas as águas que sobem emocionais por esse tronco, através dos intervalos da vida, através do tempo, entre a raiz e a flor existe o tempo. Então, entre esse tempo é onde a gente coloca as nossas emoções. São os fluidos que sobem e que vão resultar nos frutos dessa árvore. Dependendo de como a gente reage emocionalmente aos acontecimentos da nossa vida, se a gente se vitimiza, se a gente sente ódio, rancor, se a gente guarda maus sentimentos, se a gente não tenta entender as pessoas, se a gente não tenta amar as pessoas, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todos os problemas que elas têm, se a gente não tem um pouco de empatia, que é a energia de Netuno que está no meio de todo esse eclipse, se a gente não tem empatia para se colocar no lugar do outro, de sentir a dor que talvez o outro esteja sentindo, de repente ele está reagindo de uma forma porque ele está se defendendo, porque ele está passando por um momento difícil, ou seja, toda forma que a gente reage emocionalmente com as nossas emoções, sejam elas amor, ódio, carinho, respeito, raiva, ira, indignação, ciúme, inveja, seja qual for a emoção que você coloca aqui dentro, essa emoção vai resultar nos seus frutos, essa emoção vai trazer para esse velho aqui, para este senhor de idade, as experiências. Ele vai amadurecer, ele vai chegar no seu ponto em que um dia ele vai embora, ele vai partir desse mundo. Mas o que essa pessoa escreveu aí através das emoções? Como viveu o intervalo entre a sua primeira infância até a sua velhice? Nascer e morrer é um fato. Todos nós nascemos e todos nós iremos morrer um dia, isso é um fato. Fatos, não tem como a gente mudar. Se você veio para se solidificar profissionalmente, numa idade mais avançada e não tão jovem, isso é Saturno. A gente tem que aprender a lidar com o tempo de Saturno, com esse tronco, com a forma que a gente vai trabalhar as nossas emoções até chegar àqueles objetivos, até alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas. Sejam elas do início da vida ao fim da vida, sejam elas de ter sucesso no trabalho, cedo ou tarde, sejam elas de encontrar a sua alma gêmea ou casar cedo ou tarde, sejam elas de ter filhos ou não ter filhos. Tudo isso é Saturno, tudo isso depende desse tempo e a gente tem que aprender a lidar com esses intervalos. Mas o que eu quero dizer em aprender a lidar? A gente precisa aprender a lidar emocionalmente, como a gente responde emocionalmente. Uma pessoa, por exemplo, que sonha em se casar, mas o príncipe encantado só vai aparecer para essa pessoa lá quando ela tiver 30, 40 anos e ela tem ali 20, 25 anos e ela já está desesperada porque quer casar, o sonho dela sempre foi casar e entrar na igreja, mas o príncipe só vai aparecer quando ela tiver 39 anos. A história que essa pessoa escreve nesse intervalo de tempo, como ela responde emocionalmente a isso, é o que vai trazer experiências para ela, seja através da dor, da angústia, da insegurança, da autodestruição, da depressão, da tristeza, ou da autoconfiança, ou de repente mudar o foco e focar no trabalho, nos estudos, nesse tempo em que esse príncipe não aparece. Como a gente responde emocionalmente a esse tempo, a esse intervalo daquilo que vai acontecer na nossa vida, depende de nós. É aí que está o grande aprendizado desse eclipse, do eclipse solar em Câncer, de todos os eclipses que vão ocorrer nesse eixo Câncer, Capricórnio que a gente está tendo aí. Eu já fiz o vídeo do eclipse solar no signo de Câncer. Tem vídeos aqui completos sobre Saturno, tem uma playlist todinha sobre Saturno que eu falo muito a respeito disso. Então, se vocês quiserem entender melhor Saturno, tem uma playlist especial sobre Saturno
que fala bastante sobre essa nossa missão de sabermos esperar o tempo chegar no tempo e como a gente reage emocionalmente ao intervalo desse tempo. E é justamente esse intervalo de Saturno que estão as nossas experiências emocionais. É aqui, olha, é uma mistura, é o equilíbrio entre Capricórnio e Câncer. O que a gente coloca de emoção aqui vai resultar nos frutos lá em cima. E o que a gente recebe na nossa primeira infância, através desse intervalo de tempo, a gente pode modificar, tá bom? Então esse é o recado que eu quero passar para vocês com esse post. Hoje, às 16 horas e 16 minutos, horário de Brasília, a gente vai ter o eclipse solar no signo de Câncer, ali no grau 10 e 37 minutos. O eclipse vai ser visível no Brasil parcialmente, então é possível de ver ali no fim do dia o eclipse solar ocorrendo, principalmente para quem está mais no sul do Brasil, vai ser possível ver o eclipse parcial, mas é parcial, tá bom? O eclipse total, ele vai acontecer ali no Oceano Pacífico, pegando o Chile e Argentina, tá bom? As pessoas que estão na Argentina, no Chile ou num barquinho no meio do Oceano Pacífico, na longitude e altitude certinha ali onde vai acontecer, aonde a sombra da Lua vai ser projetada, essas pessoas vão conseguir ver o eclipse total. Mas a gente que está aqui no Brasil ou na América do Sul aqui, principalmente na parte central e sul, a gente vai ver o parcial. E para quem está no lado norte do globo, não vai ver, tá bom? Não tem como assistir a este eclipse. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Bom eclipse para todos. Tchau, tchau.